Olá, meus queridos, tudo bom? Prazer falar com vocês neste domingo. Deus abençoe sua vida, Deus te ajude bastante, não é? Nesse início de semana, tá bom? Muito bem. Nós estamos envolvidos com a nossa jornada, tá bom? Este mês estamos falando sobre Deus no centro das decisões. Então, todas as mensagens elas estão ligadas com as nossas decisões, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre decisões guiadas pelo Espírito e não pela emoção, ok? Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor e vamos pedir a bênção do Pai para este nosso momento, ok? Pai, muito obrigado por mais este domingo, obrigado pelo privilégio que temos de meditar na Tua Palavra, de aprender, Senhor, as riquezas da mensagem deixada por Ti. E queremos, Pai, neste momento pedir Tua bênção. Pedimos que o Teu Espírito nos guie, que a nossa mente, o nosso coração estejam preparados, que a nossa mente e o nosso coração sejam, ó Deus, um terreno fértil para que a Tua Palavra, Senhor, nos ensine e transforme a nossa vida. Te agradecemos pela Tua igreja, te agradecemos pelos muitos irmãos que acompanham as mensagens, que o Senhor dirija também e abençoe suas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pronto, preparado? Pegou sua Bíblia? Tá aí no jeitinho? Então vamos lá. Decisões guiadas pelo Espírito e não pelas emoções. Eu quero pegar um único versículo pequenininho, tá bom? Que se encontra em Gálatas capítulo 5, verso 16. Estou com a minha Bíblia aberta aqui. Eu estou com o meu estudo aqui no computador, então eu estou sempre seguindo, né, uma ordem para a gente não se perder, ok? Mas Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência, todo mundo fala, pastor, o que significa essa palavra, né? A palavra concupiscência significa desejo, né? Então andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Mas aqui é o desejo pecaminoso, tá bom? Vamos lembrar que nós somos seres humanos com desejo, ok? Mas aqui é um desejo para o pecado, é um desejo para a carne, ok? Gente, todos nós sentimos medo, ansiedade, alegria, raiva, entusiasmo, frustração. Ou seja, todos nós somos um poço de emoções. E nós borbulhamos emoção o tempo todo. Deus nos criou com emoções. E como um ser humano, como uma pessoa que temos intelecto, emoções e vontade, é isso que nos caracteriza como uma pessoa, tá bom? Nós sempre teremos as nossas emoções. Então veja aí que as emoções, elas não são um problema, tá? Então o tema sugerido, decisões guiadas pelo Espírito, não pela emoção, nós não estamos dizendo que ter emoção é um problema, de jeito nenhum. Mas as emoções passam a ser um problema quando elas assumem o controle das nossas decisões. Aí sim a gente passa a ter um pouco mais de problema. Muitas decisões erradas na vida não são por falta de Deus. Não são por falta de conhecimento. Muitas decisões erradas são tomadas no calor das nossas emoções. Quando a emoção governa, o espírito ele é ignorado. Mas quando o espírito governa,
a emoção ela é controlada e ela é alinhada com Deus. Tá bom? Importante a gente dar essa introdução para vocês refletirem. O que é que deve ser considerado na tomada de decisões em relação às emoções? Esta é a pergunta, é a proposta que a gente vai fazer neste momento, tá bom? O que é que deve ser considerado nessa nossa tomada de decisões em relação às nossas emoções? Em primeiro lugar, deve ser considerado que há uma luta interna em cada pessoa. O texto que nós acabamos de ler de Gálatas 5 nos mostra claramente que existe uma batalha espiritual dentro de cada pessoa. E Paulo mostra que existe um conflito entre a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa e o Espírito de Deus que habita em nós. Veja que são duas forças dentro de nós. Se nós continuássemos lendo aqui o verso 17, iria dizer o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Essa palavra milita significa ela guerreia, tá ok? A carne deseja a impulsividade. A carne deseja o prazer imediato. A carne deseja uma reação emocional. A carne deseja um controle próprio. Mas o espírito deseja sabedoria, domínio próprio, direção de Deus, equilíbrio. Então, por isso que existe esse conflito entre os dois. Toda decisão nasce dessa batalha interna que nós temos entre a nossa carne e o espírito. E você decide baseado na sua emoção, no seu sentimento ou na direção de Deus. Como que você decide? Como é que você faz suas decisões? Lembre-se que nem tudo que você sente deve ser seguido, tá bom? Então, a primeira consideração nessa tomada de decisões e as nossas emoções existe uma luta interna dentro de nós, entre a nossa própria carne, a nossa natureza pecaminosa e o Espírito Santo de Deus, tá bom? Uma segunda consideração é que a emoção nem sempre é direção de Deus. Muitas pessoas confundem emoção com direção de Deus. Veja que o entusiasmo, a vontade forte, não significa a direção divina. Não é porque você está sentindo paz no seu coração que aquilo é de Deus. Não significa que você, olha, eu estou muito feliz, então eu estou certo. Isso não significa direção divina. Ou mesmo se você está triste, amuado, né? Também não significa que aquilo não seja o caminho do Senhor. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. O grande problema quando nós temos a nossa emoção e a gente acha que é a vontade de Deus, o grande problema é o seguinte: as emoções, elas são instáveis. Elas começam e terminam rapidamente. As emoções, elas são influenciadas por circunstâncias. E as emoções, elas são afetadas por experiências até do passado. Então, sentir não é o mesmo de discernir. Você pode sentir vontade de desistir de alguma coisa e ainda assim Deus quer que você continue. Você pode sentir medo de alguma coisa e mesmo assim Deus está te chamando para aquilo. Você pode sentir atração por algo e mesmo assim
aquilo não ser a vontade de Deus. Então é muito importante nós entendermos que as nossas emoções nem sempre representam a direção de Deus. Tá bom? Vamos seguir. Uma terceira consideração. Andar no Espírito é uma escolha diária. Agora nós vamos olhar para o verso 16 que nós lemos, né? Diz, digo porém, andai no Espírito. Muito bem. Essa palavra andar significa viver continuamente. Significa caminhar intencionalmente. Significa decidir conscientemente. Tá? Eu tenho ouvido muita gente falar assim, mas eu já ando com Deus. Mas o andar com Deus é sempre contínuo. A Bíblia, ela é repleta dessas ideias de continuamente, tá? Nós fomos salvos, cremos em Cristo, entretanto, nós temos que caminhar continuamente, tá bom? Com Deus. Por isso que o andar no Espírito, que é o que o texto diz para nós, envolve parar antes de reagir. Significa buscar a Deus antes de decidir. Significa ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, antes de agir. Significa submeter-se, tá bom? Ou submeter seus sentimentos à verdade da palavra de Deus. Quem não decide andar no Espírito, automaticamente será guiado pela carne. Então é muito importante levarmos em consideração que o andar no Espírito é uma escolha diária. Então, mesmo que as nossas emoções elas não estejam nos ajudando no sentido de muito entusiasmo, a gente tem que andar com Deus. Ou mesmo que o nosso coração esteja no entusiasmo, alegre e feliz, vamos andar com Deus. Então, não sei se vocês entenderam, independente de como estiver as nossas emoções, nós temos que andar no Espírito. Esta é a maneira como Deus nos ensina, tá ok? Nessa nossa tomada de decisões. Muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho. O Espírito produz domínio próprio, tá? O Espírito produz domínio próprio. E aí, seguindo um pouquinho o trecho que nós lemos, em Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante, fala sobre o fruto do Espírito. Vou ler aqui para vocês. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tá? Então aqui esta lista fala sobre o que é que o Espírito produz. Então veja bem, você está andando com Deus. Perfeito. E você tem amado o teu próximo, você tem feito algo por ele, você tem ajudado. E vamos lembrar que a palavra amor aqui é dar sem querer algo em troca, ok? Vamos também pensar que você tem sido longânimo com as pessoas. A palavra longânimo significa longo ânimo, significa paciência, né? Se você tem bondade no seu coração, fidelidade, se você é uma pessoa mansa, se você controla sua vida, suas emoções, você tem domínio próprio, isso significa que você está evidenciando o fruto do Espírito. Sabe por quê?
Porque as obras da carne, aí então vem os versículos anteriores, diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são, preste atenção, prostituição, impureza, lascívia. A palavra lascívia significa luxúria, tá, gente? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Sabe o que significa a palavra porfia? Eu vou falar para você aqui. A palavra porfia significa teimosia. Gente, como nós somos teimosos. Teimosia. Ou até mesmo contenda, tá ok? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria. Sabe o que é glutonaria? Aquele cara que é o glutão, é o cara que come demais, né? E diz, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então você tem diante de você aqui as obras da carne e o fruto do Espírito. Gente, é muito sério isso. O que é que você está produzindo na tua vida? Eu vejo hoje crentes teimosos. Você fala uma coisa, um indivíduo, sabe, retrai, briga, faz cara feia. Acho que não dá pra falar mais nada hoje em dia. E não sei se vocês perceberam, tem algumas coisas aqui interessantes. Por exemplo, idolatria, feitiçaria. Você fala, não, pastor, eu não estou fazendo essas coisas. Tá bom, beleza, não está fazendo isso, ótimo. Mas em compensação vive com ciúme, vive com ira, vive com discórdia. Então, não sei se vocês perceberam, as obras da carne, elas praticamente estão igualadas. Então, é tipo, tá, você não é feiticeiro, tudo bem, mas em compensação você é um cara que vive com teimosia, vive com discórdias. Desculpa, tá errado do mesmo jeito. Então, e é interessante que você pode ver que uma boa parte aqui das obras da carne estão envolvendo nossas próprias emoções. Meus queridos, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Isso significa não agir por impulso, não reagir no calor da emoção, saber esperar, saber controlar respostas. Muitas decisões erradas vêm de pressa, impulsividade, vêm da reação emocional. Gente, onde não há domínio próprio, há um risco constante de decisões erradas. Muito importante isso, tá? E por último, nossa última consideração, decisões espirituais exigem pausa e direção. Ou seja, antes de decisões importantes é necessário parar, orar, refletir e buscar a Deus. Nunca decida quando estiver com raiva, ou então muito emocionado, ou muito pressionado, ou muito ferido, ou muito ansioso. Nunca decida nessas situações. Aí de conta que você teve lá uma discussão com a sua esposa, tal, e você já quer tomar uma decisão. A gente sempre precisa esperar que a poeira abaixe, para que então a gente possa tomar as decisões. Decisões emocionais geram consequências duradouras. Por isso que nós temos que parar, pensar, refletir antes de uma tomada de decisão. Vamos lá, vamos encerrar. Muitas pessoas não vivem pela direção de Deus. Vivem seguindo as suas próprias emoções. E aí então algumas questões para vocês pensarem. As minhas decisões, elas têm sido guiadas por Deus ou pelas minhas emoções? Eu paro para ouvir o Espírito ou apenas reajo? Eu tenho domínio próprio ou eu vivo impulsivamente?
Deus não quer apenas mudar suas decisões. Ele quer mudar quem está decidindo dentro de você. É a carne ou o espírito? E eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: quem decide pelo impulso se arrepende depois. E quem decide pelo espírito descansa depois. Talvez está faltando descanso na sua vida porque você não está decidindo pelo espírito, você está decidindo por sua própria carne. Pense sobre isso. Isso é uma palavra realmente só de ensino, de ajuda espiritual para a sua vida. Vamos encerrar? Gente, forte abraço para vocês e um beijo no coração. Tchau.